Ok. Bem-vindos, Introdução à Economia, aula 18. Vamos lá, vamos continuar onde nós estávamos. Deixa eu só recapitular um pouquinho, porque nós tivemos o feriado segunda-feira, e sempre que tem um feriado, a gente perde um pouquinho o andar da carruagem. Então, precisamos lembrar. Nós estamos no segundo módulo. Nós já vimos, ou na segunda unidade, nós já vimos economia monetária, teorias de inflação. Estamos vendo agora produtividade, crescimento e produtividade, crescimento de longo prazo e produtividade. Vamos acabar isso hoje, talvez já entrar um pouco em economia keynesiana, que é a próxima parte. E a próxima aula vai ter um controle de leitura. Então, no mesmo esquema dos controles anteriores, no final da aula, os monitores vão distribuir o controle e aí vocês fazem e entregam. Essa vez vai ser uma coisa um pouquinho diferente que eu estou imaginando, mas é tranquilo. E aí, com isso, nós já estamos bastante avançados, quase que chegando na reta final, embora ainda tenha um bocado de algumas coisas como economia internacional, desenvolvimento, desigualdade e pobreza, e depois a economia brasileira. Então, esse é o plano. Não sei se vocês viram, os monitores já estão dando as aulas de novo, parece que ontem mesmo já teve uma outra aula deles, e é bom ficar atento para essas aulas dos monitores, eu já falei várias vezes aqui, realmente vale a pena fazer essas aulas, porque elas são bem no estilo das provas. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Ok, então, produção e crescimento econômico. Eu vou recapitular esses primeiros slides. A gente já está bastante avançado nisso, que a gente teve na aula retrasada, já tinha visto um pouquinho, na aula passada nós vimos produção e crescimento, mas não chegou até o fim. Então vamos até o fim, que tem algumas coisas importantes ainda. E aí a gente já entra em macroeconomia keynesiana hoje, se der tempo. Então, lembrando o que é aqui. A gente começa com a ideia de poupança e investimento. O objetivo aqui é saber o quê? Saber crescimento econômico. Como é que países crescem ao longo do tempo? Em particular, o que determina o fato que alguns países crescem mais no longo prazo e outros falham em fazer isso? Então, a gente quer saber os determinantes do crescimento, e um determinante essencial é a ideia de poupança. Necessariamente, para ter crescimento, você precisa ter poupança, precisa alguém deixar... O que é poupança? Alguém deixa de consumir no presente. Aí, esse poder de compra que foi poupado vira investimento. Alguém, talvez via o sistema monetário, por isso que hoje nós vamos chegar a ver o sistema monetário, pega emprestado aquelas poupanças, aquele poder de compra, e investe, e esse investimento gera capacidade produtiva, gera crescimento. Então, essa aqui é a chave. Então, tem isso, a gente viu que tem poupança pública, poupança privada, e a gente vai ver ainda poupança externa. Então, qual que é a diferença? É só quem é que está poupando. Se for as pessoas e as empresas que estão deixando de consumir, é poupança privada. Se é o governo que arrecadou, mas não gastou tudo que ele arrecadou, é poupança pública. Parece meio abstrata essa ideia aqui no Brasil, porque no Brasil o governo tipicamente tem poupança negativa. O governo arrecada uma certa quantidade, mas os gastos dele são maiores do que ele arrecada. Então, o que ele está fazendo? Está tomando dinheiro emprestado do público para pagar suas contas. Tomar dinheiro emprestado é uma poupança negativa. A gente vai ver os gráficos, isso em termos gráficos hoje, em modelo de oferta e demanda de poupança e investimento. Bom, e aí o que é investimento? Investimento é quando está fazendo gastos, mas não são gastos com bens finais, são gastos que aumentam a capacidade produtiva. Máquinas, instalações, infraestrutura, treinamento. E isso tudo a gente viu.
a poupança tem que ser igual ao investimento. No nível agregado para o país, só pode ser investido o que não é consumido, porque se foi consumido, não tem como ser investido. Então, poupança igual ao investimento. E vimos essas fórmulas simplesmente mostrando que essa identidade poupança igual investimento pode ser derivada lá da definição de PIB. Da definição de PIB via despesas, pela ótica das despesas. Então, já vimos isso 2 vezes, na verdade. E aqui está o fato estilizado. Nós vimos isso lá na primeira aula, vimos na aula passada também. Alguns países crescem, outros nem tanto, e não necessariamente esse hiato entre eles está se fechando. Então, isso é uma das grandes questões da economia, um dos grandes dilemas, uma das grandes coisas a ser explicada. Tanto é que o livro do Adam Smith, lá em 1776, se chamava Uma Investigação da Natureza e Causa da Riqueza das Nações. Por que alguns países a riqueza das nações cresceu e outros não crescem tanto? Eu cheguei a mencionar na aula passada, inclusive, que muito da teoria econômica esperaria que esses países aqui embaixo subissem para o nível dos países de cima, porque a taxa de juros é muito maior aqui. A taxa de juros é maior nos países pobres, justamente porque capital é escasso. Os juros é o preço do capital. Então, se o capital é escasso, se tem pouco, o capital é caro, os juros é alto. Como os juros é mais alto aqui, o capital deveria vir daqui e vir para os países pobres, para obter essa remuneração melhor. Se você está ali na Suécia, no Japão, e você tem capital, por que investir isso lá nos Estados Unidos, lá nesses países, se os juros é baixo? Investe no Brasil, investe no Egito, investe na Índia, que os juros é muito mais alto. E eu vou mostrar os dados hoje. Há muito desse investimento estrangeiro, de um país no outro, justamente buscando esses juros mais altos. E o mecanismo equalizador aí é que esse capital entrando nos países pobres vira investimento, investimento vira capacidade produtiva e capacidade produtiva gera crescimento, logo esses países mais pobres deveriam crescer. Deixa eu admitir aqui. Tá, então, isso tudo a gente viu o crescimento brasileiro e esses dilemas todos que eu falei, né? O que explica essa variabilidade no crescimento dos países? Você talvez não ache isso estranho, você acha normal, porque a sua vida inteira você olhou e você viu que tem países ricos, tem países pobres, parece o estado natural das coisas. Sempre houve, sempre vai ser assim. Mas, do ponto de vista de teoria econômica, não é tão claro. Não é tão claro que tenha que ser assim. Pelo contrário, o que eu falei, tem essas forças equalizadoras. Outra força equalizadora que existe é que tecnologia que é derivada, qualquer tecnologia que é derivada em qualquer lugar, mas muitas vezes ela é criada nos países mais ricos, que têm mais dinheiro para investir nisso, em pesquisa para fazer essa nova tecnologia, mas uma vez que ela é criada, ela, que nem capital, ela flui pelo mundo, ela pode ir para todos os lugares. E então, os países mais pobres têm essa vantagem de poder receber essa tecnologia e isso deveria gerar uma força para eles alcançarem. Mas, obviamente, existem empecilhos também, existem vários empecilhos de natureza política e de incertezas que impedem o capital de fluir para os países mais pobres, que impedem as ideias e as tecnologias de fluírem para esses países. Tá, aí tudo isso nós vimos produtividade também, mas deixa eu recapitular que é importante. Produtividade, o que é? Essa produtividade é manifestação em um país
desse crescimento, é o que precede o crescimento. Produtividade é uma relação entre insumos e produtos. Então, todo país tem insumos, tem capital, terra, trabalho, e dentro dessas três coisas, capital, terra, trabalho, você pode inserir várias coisas, infraestrutura, capital humano, todos os outros fatores que servem para produzir. Eles entram no país, o país tem um processo produtivo, ele usa esses insumos e gera produtos. E produtividade qual é a taxa de transformação de insumos em produtos. Um país muito produtivo, com uma certa quantidade de insumos, ele faz muitos produtos. Um país com baixa produtividade, com os mesmos insumos, mesma quantidade de capital, terra e trabalho, ele vai fazer menos produtos. Então, isso parece meio que, isso é um detalhezinho, isso é uma bobagem. Não é, essa é a essência da coisa. Você não vai ficar rico, senão o seu país não vai ficar rico. Um país lá naquele gráfico que está embaixo, assim, não vai subir se não ficar mais produtivo, se não se tornar mais produtivo. Então, isso é interessante, porque daí isso ajuda a nosso diagnóstico de olhar e responder sobre a natureza e causa da riqueza das nações. Por que o seu país, por que um determinado país não está crescendo? O que está pegando? O que está faltando? E para melhorar essa produtividade. Então, vamos olhar o que está dentro desse processo de produzir e dessa produtividade. Então, eu mencionei, mostrei esse gráfico na aula passada. Esse aqui é uma medida da produtividade dos Estados Unidos, economia como um todo. A gente chama isso de TFP, ou produtividade total dos fatores. Então, a linha azul aí mostra a produtividade dos Estados Unidos aumentando aí de década de 40, 50, 60. Né? Esse é o período que os Estados Unidos realmente se transformou, estava ali se transformando na grande nação mais rica, mais produtiva do mundo. E aí, a partir da década de 70, a gente vê que não cresce mais tanto a produtividade. A linha vermelha é uma projeção. Se ele continuasse crescendo a partir de 1970, a mesma taxa que ele estava crescendo antes, isso aqui é o que teria acontecido com a produtividade. Então, com os mesmos insumos que ele usou e ele produziu a essa taxa de produtividade, ele teria produzido 35% mais. E não é só os Estados Unidos, em todos os outros países do mundo também a produtividade, tem havido uma estagnação da produtividade e ninguém sabe exatamente por quê. É até um paradoxo, porque você imagina que com todas as tecnologias novas que existem, todos os grandes avanços tecnológicos, desde então, especialmente nos últimos 20 anos, que a produtividade ia aumentar terrivelmente, né? E o estouro de produtividade, com computadores e sensores e machine learning, inteligência artificial, o mundo ia usar muito melhor seus recursos, muito melhor seus insumos e produzir muito mais. Imagina, se estiver produzindo muito mais, os mesmos insumos, imagina se o Brasil tivesse 35% mais de riqueza, de PIB produzido, do que ele tem, tendo usado os mesmos insumos que ele usou. Claro, uma pergunta vai assim, sim, mas quem é que ia receber esses 35%? Vai para quem? Vai dividir por igual? Vai para uma elite? Vai para um grupo e não para o outro? Vai para uma região para outra? Essas questões de distribuição nós não vamos questionar aqui. Vamos ter são incrivelmente importantes, talvez é a questão mais importante de todas, mas isso vai ser um módulo específico de distribuição e pobreza lá para frente. Aqui a gente só quer você perguntou sobre o tamanho do bolo, não da divisão dele. Então, essas questões de produtividade são importantes. Tá. Então, já que são importantes, o que determina a produtividade? Que entra, quais são os insumos que entram dentro da máquina produtiva que é um país? Entra capital físico, como máquinas, equipamentos, estradas e armazéns e cercas e todo tipo de equipamento e tecnologia. A tecnologia é separado. Capital humano,
Você precisa de engenheiros, de economistas, de sociólogos, de artistas, de cabeleireiros, motoristas, todo esse tipo de coisa, capital humano. Eu mencionei na aula passada que muita gente acha inumano, acha economistas chamarem capital humano, a gente está tratando pessoas como se fosse capital. Mas essa é a natureza do exercício mesmo. O processo produtivo requer essas habilidades, essas aptidões, essas capacidades. Então, a gente tem que medir, vamos chamar de capital humano. Então, quando a gente fala assim, um país tem muito mais capital humano, um capital humano melhor do que o outro, fica parecendo, poxa, coisa mais racista que você está falando, coisa mais eugênica, de eugenia, dizendo que um país tem pessoas melhor do que o outro. Não é isso. Eu sei que sou assim, mas não é isso que está se falando. O que está se falando é que você pegou pessoas, as pessoas são todas iguais, mas em alguns países essas pessoas foram para escolas melhores, foram para a escola durante mais tempos, tiveram treinamento, tiveram todo outro tipo de aprendizado e recebimento de informações, e isso que gerou capital humano melhor, né? Então, o capital humano é uma coisa que políticas públicas podem tentar afetar, e basicamente via educação, né? E a terceira coisa é recursos naturais. Então, recursos naturais são petróleo, água, lenha, peixes, animais, flora, etc. E todo processo produtivo requer recursos naturais, mas eu mencionei na aula passada o paradoxo da maldição dos recursos naturais, que você acharia que recursos naturais é uma coisa boa, que seria ótimo para o país ter mais recursos naturais, e na prática existe uma regularidade empírica bastante forte, que muitos dos países, boa parte dos países que têm muitos recursos naturais, esses recursos naturais, em vez de gerar crescimento, acabam gerando guerras e genocídio e corrupção e ditadores e etc. E você consegue imaginar vários exemplos assim. É um pouquinho como essa maldição, é como você assim, você adoraria ganhar na loteria. Deve ser bom demais ganhar na loteria, estou feito, meus problemas estão embora. Mas ninguém acredita nisso, mas tem estudos que mostram que uma boa parte das pessoas que ganham na loteria, a vida deles fica miserável depois. Eles ficam só dá problema, não resolve os problemas, e muitos acabam perdendo todo o dinheiro e estão numa situação pior do que estavam desde o começo. Perdem os amigos, perdem as famílias e tudo mais. Às vezes, essas coisas podem ser uma maldição. Não necessariamente, é claro, recursos naturais, por exemplo, eu mencionei na aula passada, Noruega é um caso, eu fiz a comparação Noruega-Nigéria. Noruega tem muitos recursos naturais e lida bem com eles. Tem algumas pessoas ganham na loteria e conseguem lidar bem com aquilo ali e fazem a sua vida realmente melhora. Mas não é óbvio que isso vai acontecer. Requer em países, requer instituições, e em pessoas, imagino que requer um conhecimento, nível educacional e maturidade, sei lá o que é. E a quarta coisa, aqui talvez seja a chave, conhecimento tecnológico. Conhecimento, nem precisa botar o tecnológico, é conhecimento. Porque não é só máquina. Você fala crescimento tecnológico, não pensa, é máquina, a gente quer um monte de máquinas complicadas. E não é isso. Conhecimento, a gente já vai ver a fórmula, mas conhecimento é um pouco diferente das outras três coisas, porque as outras três coisas, elas estão sujeitas à escassez, né? As leis da física e as leis econômicas clássicas de escassez, de que tem pouco, você vai usando. Lembra os bens públicos que são rivais em consumo e são exclusivos, é possível excluir as pessoas. Conhecimento não é necessariamente assim. Alguém descobre uma coisa nova, alguém descobre um novo jeito de fazer alguma coisa, uma semente de soja muito mais produtiva, uma vacina para resolver uma doença horrível, e uma vez que esse conhecimento existe, ele pode ser distribuído para todo mundo, é um custo marginal zero. É um custo zero. Então,
Conhecimento vai ter uma característica diferente e vai ser a chave para aumentos de produtividade. Então, vamos ver como é que é isso. Tudo isso ainda estamos no terreno que nós vimos na outra aula, mas eu acho importante recapitular aqui. Então, tem capital físico. Faz muita diferença que tipo de capital físico um país tem. Eu mencionei na aula passada, a produtividade não é assim o dobro, 3, 4 vezes mais. Capital físico avançado faz as coisas várias ordens de magnitude mais produtivas do que capital primitivo. Capital humano, nós vimos isso é bem claro. Qualquer país que quiser crescer no longo prazo vai precisar de capital humano. E ninguém precisa de convencimento disso, todo mundo concorda com isso, porque você vê aqui, se tem uma unanimidade nessas coisas, seja em teoria econômica, seja em debate político, é que educação é importante. Todo mundo concorda com isso. Eu nunca vi nenhum político subir no palanque, nunca vi alguém escrever alguma coisa e dizer, educação não é tão importante assim, deixa isso de lado, vamos se concentrar nas outras coisas. Então, todo mundo concorda com isso, não preciso defender esse ponto. Recursos naturais, eu já falei agora há pouco sobre isso. Muita gente acharia que essa seria a chave, é isso que vai tornar um país rico, isso que torna um país... a ausência de recursos naturais que torna um país pobre. Acaba que não. Recursos naturais, capital físico e capital humano são muito mais importantes. Recursos naturais, tem muitos países que são muito pobres em recursos naturais, mas eles conseguem crescer forte. A gente pega Singapura, por exemplo, pega Japão, pega vários outros países que têm terras pouco férteis, países pequenos que têm pouca terra, pouco minerais, que não tem petróleo e não tem muitas fontes de energia, e, no entanto, eles conseguem crescer, eles fazem outras coisas com as quais eles compram esses recursos naturais que faltam. Tá, e aí, conhecimento tecnológico, essa que é a chave, de novo, vamos chamar de conhecimento, de ideias. E essa que é a chave, porque daí, com isso, você fica mais fácil conseguir as outras coisas e, especialmente, você usa as outras coisas de uma maneira muito mais produtiva do que sem o crescimento, do que sem o conhecimento. Tá, aí, finalmente, já estamos chegando no território novo, a função produção. Então, em macroeconomia tem essa ideia, em economia a gente geralmente tenta modelar matematicamente, a gente não vai fazer isso aqui, mas vamos olhar só a função produção, que é um jeito compacto de escrever a ideia de produção e o que entra na produção, e daí fica fácil pensar na ideia de produtividade. Como é que a gente torna mais produtivo esse processo de produção? Então, a função de produção está aqui. Produção do quê? Do Y, nosso PIB, né? É isso que a gente quer. A gente quer produzir mais, a gente quer mais de tudo, quer mais das coisas. Né? Esse que é o que a gente... A nossa abordagem aqui desde o começo da disciplina. Então, a gente quer um PIB maior, então vamos ver do que é composto o PIB, como é que faz o PIB. Esse aqui não é uma definição que nem a gente viu antes da Y igual a C mais G mais I mais X menos M. Aqui é o processo de produzir o PIB. Aqui é como se fosse uma receita. Isso aqui é uma receita, um algoritmo, uma planta mestre, uma dica, né? De como, uma regra de dedo, seja o que você queira pensar, uma receita de como produzir o PIB. O PIB é um bolo e aqui está a receita do bolo. Então, a receita, deixa eu ter de lado de fora aqui primeiro. Vamos ver os outros aqui. A receita é o F. A receita é todos os passos que você tem que fazer. Primeiro você faz isso. E o K
o H, o capital físico, o capital humano e capital natural, são os ingredientes, como se fosse um bolo, então seria ovos, açúcar e leite. E o F é toda a receita, é o passo a passo. Quebre os ovos, separe a gema da clara, bata a clara, leve ao forno, deixe ao forno tanto tempo. Essa é a receita. Então, o F é simplesmente uma função, mas o F está valendo por essa receita. E pode ter infinitas receitas diferentes. Algumas receitas são ultraprodutivas e, inclusive, geram bolos melhores. A gente não está nem falando muito sobre qualidade, a gente está presumindo que o Y que vai ser gerado vai ser sempre igual. Mas tem, na verdade, essa questão da qualidade. Então, algumas receitas são produtivas, outras não são produtivas. Então, um país com produtividade é um país que tem essas receitas, o jeito dele produzir, todo o processo produtivo dele é produtivo. Com uma certa quantidade de K, de H e de N, ele produz muito Y. Outros países, com a mesma quantidade de K, H e N, produzem menos. Então, o processo de crescimento econômico de longo prazo é justamente melhorar esse F. E como é que você vai melhorar? Quer dizer, tem duas coisas que você pode fazer. Um é conseguir mais K. Continua fazendo o mesmo F de sempre, mas você vai ter mais K, vai ter mais H, vai ter mais pessoas, o capital humano melhor, mais educadas, mais treinadas, e você vai cavar mais recursos naturais. Então, se você joga mais insumo, mais ovos, mais açúcar, mais leite, você vai ter mais bolo no final. Então, esse é um jeito de fazer. E tem que fazer isso. Então, isso os países fazem naturalmente. Mas repara que isso é meio linear. Você joga mais, você vai ter mais. Você joga o dobro de insumos, você vai ter o dobro de insumos, talvez. Mas aonde realmente você pode melhorar é melhorar a produtividade. Então, além de melhorar as quantidades dos insumos, melhora a produtividade. Tem um F melhor, torna o país mais produtivo. Então, com isso, essa é a chave. E como é que você vai fazer isso? Vai ser através do T. O T é essa tecnologia, esse conhecimento, você melhorando o conhecimento. Ele é como se fosse um multiplicador. Se você dobrou o T aqui, essa quantidade produzida vai dobrar. Então, essa é a chave aqui, geralmente, é esse conhecimento. Então, essa é a função produção. E aí, a questão agora é, o que a gente pode fazer, então? A gente quer que o Brasil cresça, a gente quer que o nosso país cresça, a gente sabe o que gera crescimento, a gente tem uma ideia da função de produção e que políticas públicas um país pode fazer para melhorar, atingir esse crescimento econômico. Repara que, quando a gente fala essa parte toda, é sobre uma visão de longo prazo. Quando a gente fala o crescimento econômico aqui de longo prazo, não é o dia a dia. Governos também têm que se preocupar com essa semana está faltando coisa, ou daqui a um mês vai ter tal problema, a gente tem que resolver esses problemas conjunturais, mas o que a gente está falando aqui é de crescimento de longo prazo. Em parte, e esse é o problema, em parte, porque governos têm uma visão meio limitada, eles olham até a próxima eleição, naturalmente. E muitas dessas políticas para melhorar a produtividade e, portanto, o crescimento de longo prazo, são coisas que você vai fazer hoje que vão ter impacto daqui a uma geração. Então, você melhorar o sistema educacional. Vamos fazer uma reforma educacional desde o fundamental, secundário, superior, que vai... Imagina se fizesse uma reforma ultra bem feita, profunda bem feita, ela iria ter um impacto no H da função de produção, mas esse impacto não vai chegar a tempo da próxima eleição. E talvez o político pense assim, poxa, eu vou fazer essa reforma. A reforma geralmente pisam nos pés das pessoas, tem perdedores, tem gente que não gosta, tem gente que reformas geralmente criam oposição. E aí chega a eleição, tem um monte de gente que está bravo com aquilo que você fez, essa reforma educacional que você fez, e, no entanto, mas que dá os benefícios? Você vai chegar lá no palanque e falar, vota em mim porque eu fiz essa reforma, e daqui a 20 anos vocês vão ver a beleza que vai ser. E mesmo se for verdade isso,
em termos eleitorais. Não adianta muito e, portanto, os políticos tendem a não querer fazer esse tipo de coisas de longo prazo, porque não tem retorno eleitoral. Infelizmente é assim. Mas vamos à pergunta aqui. A gente não está se preocupando com a questão política aqui. Dado que a gente sabe os elementos de produtividade e crescimento econômico, que políticas públicas a gente pode seguir? Então, aqui já estamos em território novo. Deixa eu tirar isso aqui também. Bom, então, a gente vai ter que fazer políticas públicas para incentivar a poupança e para incentivar investimento. Ainda hoje a gente vai ver isso em forma gráfica, mas se o nosso intuito é que o país vai crescer no futuro, tem que ter poupança e tem que ter investimento. E daí, com isso, com esse investimento que a gente vai fazer, ele pode afetar o capital natural, capital humano, capital físico e tecnologia. Todo investimento. Então, essas são políticas públicas. Então, pode ter investimento para estradas, portos, infraestrutura, armazéns, capital físico. Pode ter investimento vamos investir em novas escolas, ou novo programa de treinamento de professores em universidades, esse tipo de coisa. E esse investimento pode ser feito tanto pelo governo como pelo setor privado. Às vezes, a política pública pode ser o próprio governo vai fazer isso, ou o governo vai incentivar de várias formas, através de programas, subsídios, impostos, conceder informações, esse tipo de coisa que o setor privado faz. Essa é toda uma outra discussão de quem é que deve fazer. Acho que mais tarde a gente pode falar um pouco, não hoje, em outras aulas sobre isso. Mas aqui é que existe políticas públicas existe espaço para políticas públicas para tentar melhorar essas coisas. Obviamente não é fácil e existe a grande possibilidade delas darem errado e piorarem as coisas, inclusive, em serem mal feitas. Mas existe recursos naturais também. Tem que ter investimento em novas minas, investimentos em proteção florestal, investimento em proteção do meio ambiente, todas essas outras coisas que afetam recursos naturais. Então, tem todo esse tipo de política pública e tudo isso envolve, naturalmente, quando se fala de poupança e investimento, tem um componente de tempo muito importante aqui. Está escrito esse trade-off entre o presente e o futuro. Poupança, por definição, é isso. É você deixar de consumir hoje para consumir no futuro. Você fazendo isso, esse poder de compra pode ser investido por outra pessoa. Investimento, por definição, você está gastando hoje, não vai consumir bens finais hoje. Por que você está fazendo isso, então? Para você poder receber mais no futuro. Tá, aí um dos grandes problemas que existe, então, é o seguinte. Então, agora a gente já sabe o que fazer. A gente precisa ter investimento nessas áreas todas que a gente viu, investimento do governo, investimento do setor privado. Isso vai melhorar o setor produtivo e investimento em tecnologia. E com isso a gente vai melhorar a nossa produtividade e nossa quantidade de produção. Mas aí tem um grande problema. Que nem eu já falei na aula passada, no Brasil o nível de poupança é muito baixo. Em vários outros países também o nível de poupança é muito baixo. Alguns poucos países têm o problema contrário, que a poupança é até demais, países asiáticos em particular. Eu mencionei na China, no Japão, durante muito tempo, taxa de poupança muito altas, e pode ser um problema também, porque se tem muita gente poupando, a gente vai ver mais tarde na política keynesiana, mas daí tem muita pouca demanda pelos produtos. Inclusive, é interessante que a gente está passando um pouco por isso agora no Brasil, com essa incerteza toda de Covid e de crises. Muita gente está poupando meio por receio, assim, você não sabe o que está acontecendo, será que as coisas vão piorar?
Então, você está postergando compras, gente que ia comprar carro, ia fazer uma viagem, ia fazer outras coisas, e está poupando aquilo ali. Então, tem esse problema, daí o nível de atividade da economia pode cair. Então, se não tem poupança das pessoas e das firmas do setor privado, da onde vai vir esse investimento? Então, o Brasil, historicamente, não tem um nível muito baixo de poupança. Isso tem a ver com questões culturais. A cultura afeta muito, por exemplo, toda a teoria do Weber da ética protestante, vocês devem ter lido isso em sociologia, ou vão ler isso em sociologia. Em outras áreas, o Weber, lá em 1900, no final do século XIX, 1800, ele colocou que protestantes têm por causa da religião deles, a cultura deles, de certa forma, eles poupam muito mais do que católicos. Então, e daí que isso se reflete no crescimento desses países. Que daí, quando você vai olhar a Europa, os países que são protestantes, historicamente, no século XIX, cresceram mais do que os países católicos. E confucionismo, por exemplo, também existe essa tese de que países asiáticos, por serem diversas religiões diferentes, mas a cultura essencial privilegia a poupança e por isso eles teriam crescido mais recentemente. Então tem toda essa questão de poupança, mas no Brasil, como eu falei, a taxa de poupança é baixa. Então, qual que seria a solução? Então, se as pessoas não poupam, a gente precisa desse investimento. Eu repeti várias vezes na aula passada, é bom repetir aqui, o Brasil é um dos países que mais tem oportunidades, projetos viáveis, é um dos países onde investimento mais promete. Eu já vou provar isso para vocês com dados. Mas, então, é particularmente problemático que não tenha essa poupança. Então, os projetos estão lá esperando para serem realizados, espalhados pelo país, esperando para serem realizados, por ser um país grande e todas essas outras características. E, no entanto, não tem poupanças. Como é que a gente sabe isso? Tipicamente porque a taxa de juros é muito alta no Brasil. O Brasil sempre tem uma das taxas de juros mais altas do mundo. Até hoje está baixa por causa dessas crises todas agora, mas isso é um reflexo de que se a taxa de juros está alta, quer dizer, se a taxa de cebola, se o preço de cebola está alto, quer dizer que tem muita gente querendo cebolas e pouca gente ofertando cebolas. Então, com o capital, a mesma coisa. Se a taxa de juros é alta, quer dizer que tem muita gente querendo pegar esse capital para investir nesses projetos que eu falei, mas existe pouca poupança. Então, uma solução para isso seria o governo, poupança pública, poupança do governo. O governo arrecada e daí ele tem os gastos dele. Se ele gastar menos do que ele arrecadou, então ele teria que cortar gastos, teria que cortar programas, projetos, transferências. Aí ele está poupando. E essa poupança podia ser direcionada para esses projetos. Ou o próprio governo faz, mas melhor ainda, ele empresta para o setor privado e o setor privado vai lá e faz. Qual que é o problema, no caso brasileiro? Que o governo não tem poupança também. O setor privado tem muito pouca poupança, o governo não tem poupança. Pelo contrário, o governo tem poupança negativa. Eu mencionei mais cedo hoje, o governo arrecada, mas ele gasta mais do que arrecada, tem forças muito fortes pedindo para o governo gastar mais, entre elas você e eu, e todo mundo quer transferências, mais coisas, mais bolsas, mais subsídios, mais programas, mais redistribuição, e governos têm muita dificuldade em resistir a esses apelos do eleitorado. Então, como é que fica aí? Qual a solução? Se as pessoas não poupam, o governo não poupa, no slide está sugerindo poupança externa. Tem pessoas em outros países que pouparam, que não consumiram hoje sua renda, então tem renda sobrando, e eles podem investir no Brasil. E isso acontece, isso que a gente chama de investimento direto. Bom, aqui tem duas categorias, tem o primeiro e o segundo e o terceiro ponto. Tem dinheiro
poupança externa que entra no Brasil para construir fábricas, para fazer fazendas. Então, eles estão gerando capacidade produtiva nova. Então, uma empresa multinacional vem para o Brasil, constrói uma fábrica na Bahia, constrói uma fazenda no sul do Piauí. Qualquer dessas outras, constrói um porto, constrói aeroportos, constrói prédios, esse tipo de coisa. Isso é investimento direto. Então, direto é porque a própria entidade do exterior está investindo aqui. É ela que vem e faz. Isso é bom, porque gera empregos, porque gera transferência de tecnologia, muitas vezes. Eu sei que muitos de vocês estão preocupados que vocês, no Brasil, tem muito essa noção de que não, investimento externo é muito ruim. Eles vêm aqui, mas eles só querem roubar tudo que tem aqui. Eles vão vir aqui, sangrar o país, depois sair com tudo. E uma mentalidade meio colonialista, e certamente em vários países esse tipo de coisa já aconteceu, mas investimento, hoje em dia, o investimento externo direto, a gente, no Brasil, a gente controla isso e esse tipo de coisa é muito mais difícil de acontecer. Investimento externo gera empregos. Vocês, como formandos daqui a 3 anos, devem desejar muito que entre investimento direto para gerar esses empregos, porque senão, como eu falei, não tem a poupança interna, não tem a poupança pública, não sei como é que vai ser. O outro tipo de investimento é investimento em carteira. Então, aqui como é que é? Tem essa poupança externa lá fora, aí eles vêm, decidem, puxa, vamos investir lá no Brasil, que lá no Brasil tem um monte de projetos, mas só que eles pensam assim, mas eu não quero eu mesmo ir lá no Brasil, uma empresa sueca, uma empresa egípcia. Dizer, eu não quero ir lá no Brasil porque é um outro país, eu não entendo o sistema jurídico deles e tudo, mas eu quero investir nessas oportunidades que tem lá. Eu acho que é um lugar que vai acontecer ainda. Então, eles podem dizer, então, eu vou investir numa empresa brasileira. Em vez de eu criar uma empresa no Brasil, eu vou investir numa empresa que já existe no Brasil, no mercado acionário. Então, eu vou e compro ações da Petrobras, eu compro ações da JBS, eu compro ações de várias empresas brasileiras. Então, isso que é investimento em carteira. Esse investimento, muitas vezes as pessoas dizem, investimento direto é bom, porque ele vem e gera empregos. Mas investimento em carteira é ruim porque, assim, entra $1 bilhão no Brasil hoje, do exterior, mas assim que tem uma crisezinha, o Bolsonaro fala alguma coisa mais maluca ali, ou então tem qualquer problema, esse dinheiro sai. E quando ele sai, daí cria essa volatilidade toda. Tem um pouco de realidade nesse tipo de crítica, mas isso é fácil de lidar, basta você ter um jeito que o Banco Central faz é botar um imposto. Se você capital que entra no Brasil e não fica pelo menos X dias, sei lá, 2 meses, 3 meses, 1 ano, daí na hora que ele sai ele paga um imposto muito maior do que ele pagaria de outra forma, e aí é bom que daí o país recebe aquilo ali. Então, e investimento em carteira também gera empregos. Não é preciso que capital externo entre no Brasil e faça uma fazenda para gerar empregos. Se ele investir em alguém que já tem uma fazenda, essa outra fazenda com esse investimento vai crescer e vai contratar pessoas também. Então, investimento externo é bom de um jeito ou do outro. Claro que com controles, mas o Brasil já faz isso, o Banco Central é muito vigilante nesse tipo de coisas, qualquer tipo de esperteza, geralmente você está de olho naquilo. Aí o problema vai ser o seguinte, bom, deixa eu só mostrar esse gráfico aqui primeiro, eu volto para aquele outro lado. Aqui está o investimento direto externo em diversos países nesses 10 anos aqui, de 2002 a 2011. E repara que para o Brasil esse foi um período muito bom. Esse é um período de grande crescimento e com condições particularmente propícias para a economia brasileira. Então, qual que é o país que mais recebe investimento direto estrangeiro? É a China. E a China também é um dos países que mais faz investimento direto nos outros países. E é natural isso, porque assim, se eles estão investindo em outros países, por que
eles têm que ter investimento, mas é que investimento vai em lugares diferentes, em firmas e setores diferentes. Então, a China, de longe, é claro, e não devia surpreender você. Quer dizer, por que a China está crescendo tanto? Esse investimento existe porque a China cresce muito, e a China cresce muito porque tem esse investimento e o investimento interno deles. Ó. Mas aí a Rússia é outro. Esse aqui já acho um pouquinho mais difícil de explicar, mas né, a Rússia é um país complicado, tanto a China como a Rússia são ditaduras, então tem todo esse tipo de problema. Mas olha o terceiro lugar, o Brasil. O Brasil, nesses 10 anos, esses 10 anos que a economia mundial cresceu muito, a partir de 2008, 2009, de fato começou uma recessão, mas durante boa parte desse período, o Brasil é o terceiro país que mais recebeu investimento direto estrangeiro. E ainda bem, isso foi muito bom, isso gerou empregos, isso inseriu o Brasil no comércio internacional, isso trouxe tecnologia, então isso é muito bom. E esse investimento tem parado recentemente, por causa da crise, por causa da incerteza, de problemas políticos. Esse capital é muito arisco com relação a esse tipo de coisa. Ele não se importa se é uma ditadura, se é democracia, ele não se importa se é esse fulaninho, o outro fulaninho, esquerda ou direita. A única coisa que ele não gosta é volatilidade, não gosta de surpresas. Né? Você, quando poupa e investe também, você também não gosta. Então, o Brasil, durante esse período do gráfico aí, estava no Brasil instituições muito fortes, muita clareza, freios e contrapesos, tudo funcionando bem. Por isso, o capital veio para o Brasil, investiu no Brasil e ajudou a gerar muito do crescimento que aconteceu nessa época. E, recentemente, com essas incertezas todas, esse capital não tem vindo tanto para o Brasil. Tá, então, deixa eu voltar aqui. Por quê? Por que não tem mais investimento estrangeiro? E o gráfico não mostra, mas provavelmente esse investimento que aconteceu é pouco relativo ao que poderia acontecer. Deve ter muito mais poupança externa disposta a buscar essas oportunidades, mas está receosa. Não só no Brasil, em todo lugar no mundo. Por quê? Por causa dessas barreiras aqui. Muitas das oportunidades estão em países, como eu mencionei do Brasil, muitos piores ainda do que o Brasil, onde tem incertezas muito grandes, políticas, guerras, toda espécie de ausência de regras, o que está escrito é Estado de Direito, né? O rule of law. Você gostaria, se você fosse investir em algum lugar, você gostaria de saber, você sabe que qualquer investimento, naturalmente, vão surgir contendas, contestações, os contratos não conseguem cobrir tudo, então necessariamente você precisa de um judiciário para arbitrar aquilo ali. Ó, eu combinei tal coisa com você, com as pessoas lá e aconteceu uma surpresa, como é que faz? Vai para o judiciário. Mas você gostaria de saber que as regras são claras, que as regras vão ser respeitadas. E em muitos países não são, simplesmente não são. Os judiciários não são imparciais, tem corrupção, tem todo esse tipo de problema. Então, quer saber? Então, não vou investir. Tem excelentes oportunidades para investir aí. Ou outro jeito de falar isso, você vê que tem muitos países africanos costumam ter muitos problemas com o Estado de Direito, muita corrupção a nível de governo mesmo. E mesmo assim, tem algum capital, não muito, mas tem algum capital estrangeiro indo lá, mas esse capital exige o que chama de um prêmio de risco. O lucro tem que ser muito grande para compensar essa aposta que eles estão fazendo, sabendo que vão surgir diversos tipos de problemas de quebra de regras, quebra de contratos. Como é que você lida com isso? Com instituições, países que têm boas instituições. As instituições são, nesse sentido que eu estou falando aqui, regras do jogo. Então, tem regras do jogo claras de como funcionam as coisas. Outra barreira ao investimento são impostos. Muitos países, eles veem uma grande oportunidade, assim, eles vêm entrando esse dinheiro para investir e para um governo governos, como eu falei, eles têm gastos e eles precisam de receita. Então, o jeito é taxar, botar impostos.
Mas botar imposto é muito difícil, ninguém quer pagar imposto e imposto pega muito mal eleitoralmente. Então, é muito tentador você taxar estrangeiros, porque estrangeiros não votam na eleição no seu país. Por isso que turista, quando você viaja para os lugares, você vê, especialmente lugares turísticos, resorts, praias, coisas, no exterior, sempre tem uma taxa turística. Você só paga na saída, você nem sabia que tinha, mas senão você não sobe no avião. Vamos taxar o turista que está saindo, especialmente, porque ele não vota e é uma boa receita para a gente do país. Então, muitos países põem impostos, tentam extorquir esse investimento estrangeiro que entra, e o resultado é que daí, se isso acontece, mais investimento não vai entrar. Então, uma das coisas cruciais para isso é livre comércio. Isso aqui, livre comércio, é a ideia de... A gente vai ter várias aulas sobre economia internacional, e a gente já teve também, quando a gente falou de vantagens comparativas, mas a ideia de livre comércio é não ter barreiras para comércio, nem barreiras para investimento entre países. Isso é muito controverso, porque muita gente acha que não, que livre comércio é ruim, que explora o país, que vai arrasar com a indústria nacional, etc., esse tipo de coisa. Ok, tá. Então, o que a gente falou até agora, políticas públicas para poupança e para investimento. Então, governos incentivarem poupança, incentivar investimentos. Aqui um pouco por área. Capital físico. O que o governo, políticas públicas para? Ou seja, o que o governo pode fazer para incentivar o país a ter mais capital físico? Ou ter investimento em capital físico? Ele pode dar isenções, subsídios, tem o BNDES. Então, o que é isenções? Isenções, assim, o governo acha que tem pouco automóveis, a indústria automobilística podia crescer, o governo quer que tenha mais indústria automobilística no país, ele pode dizer assim, então, se você fizer uma fábrica de automóveis, você só vai pagar metade dos impostos durante 5 anos. Seria uma isenção. Tem vários tipos de isenções, vários tipos de impostos. O governo diz assim, se você produzir nos lugares que eu estou falando, no tipo de investimento que eu estou pedindo, na época que eu estou pedindo, daí você não vai ter que pagar os impostos que normalmente alguém teria que pagar. Isso pode ser uma parcela grande do custo daquela empresa, então torna o investimento mais rentável e funciona. É perigoso esse tipo de coisa, porque parece que o governo não está abrindo mão de nada. Você diz assim, eu não estou pagando a firma para nada, eu só estou dizendo que ela não precisa pagar imposto. Mas esse imposto, muitas vezes, é necessário lá no futuro. Você tem que pagar as escolas, tem que pagar os gastos do governo, os funcionários públicos, e isenções criam buracos no orçamento. E políticos são muito tentados a dar isenções que vão recair no futuro, né? Quando ele não estiver mais no poder. Então, isso é perigoso. Subsídio é parecido, mas não é uma isenção. Subsídio é o governo, então, dizer, está aqui dinheiro para você. Eu vou, não é que você não vai pagar impostos, eu, governo, vou transferir dinheiro para vocês, para ajudar vocês a investirem em tal lugar, em tal coisa. E quem faz muito isso é o BNDES. O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento, e ele foi criado justamente lá na década de 60, eu acho, ou até antes, 40, 50, quando o Brasil estava crescendo, o Brasil estava industrializando, e percebeu-se que o Brasil vai precisar de muito investimento. E investimento em áreas que não tem ninguém que naquele Brasil poderia fazer. Construir estradas, construir infraestrutura, determinados tipos de projetos que o setor privado brasileiro não sabe fazer aquilo ou não quer fazer aquilo porque é muito arriscado. Capital estrangeiro não quer fazer aquilo também porque acha que é muito arriscado. Então, quem é que vai fazer essas comunicações, transporte, essas coisas? O governo poderia fazer, seria um jeito do governo fazer, mas às vezes o governo também não é particularmente eficiente naquilo ali.
Então, o jeito é o governo dizer, o BNDES chega e diz assim, eu tenho uma linha de crédito para a indústria automobilística, para a indústria de portos, seja lá o que for, e aí o governo direciona, e o que ele faz? Ele empresta dinheiro barato, ele empresta dinheiro a taxas muito atrativas, e aí isso faz com que tenha investimento naquela área. Então, isso é bom, porque o governo gerencia um pouco esse crescimento, que não aconteceria tão rápido de outra forma. E é ruim, pode ser ruim, porque quem está tomando essas decisões é um burocrata no banco, ou são políticos que estão envolvidos naquilo ali. E, às vezes, eles acham que algum tipo de investimento é muito bom, mas acaba que não é, e aquilo foi um desperdício de dinheiro. Então, tem muito esse problema. O mercado, geralmente, é melhor em saber quais são as oportunidades e achar elas. E o que o BNDES faz? Isso aqui é importante. Resolve um dos problemas que eu falei, é dizer, é o problema da poupança. Como o Brasil não tem poupança privada e o governo não poupa também, e tem épocas que a poupança externa está receosa de vir no Brasil, o que o BNDES faz, ele tem umas poupanças forçadas. E, às vezes, você está fazendo isso sem saber. Para ter fundos FAT, Fundo de Apoio do Trabalhador, todo mundo que é empregado é descontado do salário deles automaticamente, mesmo às vezes nem percebem, nem sabem, é descontado uma certa quantidade que vai para esse fundo. E esse fundo, então, é uma poupança, de certa forma. Do ponto de vista do país, é uma poupança. Do seu ponto de vista, é uma mordida no seu salário que tiraram e você nunca vai receber aquilo de volta para você. Mas, do ponto de vista do país, é um pedaço de renda que não foi consumido por você, então foi poupado, vai para o BNDES e o BNDES, com aquilo ali, ele usa para emprestar, para gerar investimento. Então, é ruim do seu ponto de vista, mas para o país pode ser importante, para um país em desenvolvimento, que precisa de muita infraestrutura, muito investimento direcionado. Talvez é bom que tenha uma entidade do governo que faça isso. Eventualmente, uma vez que o Brasil crescer, você gostaria que acabasse com isso. Deixa que o próprio mercado, pelo sistema monetário financeiro normal, financie isso e tire esse elemento do burocrata, do político ali, mexendo naquilo ali. Tudo isso é um pouco controverso, claro, depende de se você é uma pessoa que gosta de intervenção governamental e acha que esse é o caminho, que o mercado é malvado, o mercado é perverso, então você gosta de ter o BNDES muito intervencionista. Se você é uma pessoa que acha que mercados é que conseguem processar as informações necessárias para achar os projetos e direcionar os recursos para lá, então você vai querer um BNDES menos interventor e mais regulador dessas coisas. Tá. Só uma questão, só um detalhe aqui meio interessante. Então, você ouviu falar do BNDES, com certeza, mas você não tem ideia de quão grande ele é. Então, tem uma história que o Lula foi lá para o Banco Mundial, e o Lula chamou o Banco Mundial, e o pessoal do Banco Mundial preparou uma apresentação para ele. Senhor presidente, vem ver o nosso portfólio de investimentos, nós emprestamos dinheiro para vários países do mundo. E muita gente tem essa noção que o Banco Mundial é malvado, é ele que faz a pobreza do mundo, o Banco Mundial é perverso. O Lula talvez chegou lá, por causa da ideologia dele, talvez chegou lá um pouquinho com essa ideia. Aí o Lula olhou aquela apresentação, no slide final apareceu assim o total de dinheiro no portfólio do banco, o total de dinheiro que o Banco Mundial, de certa forma, tem para emprestar para os outros países. Ele olhou aquilo ali, não, isso tem que estar errado. Não, senhor presidente, está certo. Mas só isso? O Banco Mundial, olha o nome, Banco Mundial, esse é o maior banco do mundo, é o Banco Mundial. Mas ele falou assim, mas como assim? O BNDES lá do Brasil é maior do que o Banco Mundial. A gente tem mais dinheiro, a nossa carteira é maior do que o Banco Mundial. O pessoal do Banco Mundial, é claro que é. Por certo que é. O que você pensava? O Lula ficou surpreso, eu fiquei surpreso quando eu ouvi falar isso, e a maioria das pessoas ficam também. Quer dizer que o BNDES é muito grande. E essa é uma das críticas ao BNDES, porque ele sendo tão grande e ele emprestando lá
decidindo burocraticamente para quem ele vai emprestar, às vezes ele tira o espaço do mercado. Primeiro, quem não tem acesso ao BNDES, não é toda firma que tem acesso ao BNDES, está mal, porque ele só vai ter acesso a juros muito mais altos da rede bancária normal. E além disso, o BNDES, como eu falei, às vezes não é praticamente eficiente em achar as melhores oportunidades, como o mercado seria. Bom, capital humano, isso é meio óbvio. O governo pode investir em educação, em treinamento, em melhores professores, melhores escolas, novos programas, etc. E o Brasil, aliás, faz isso relativamente bem, está sempre atento e tem avaliação muito forte, avaliação de universidade, avaliação de escolas e esse tipo de coisa. Então, claro, sempre precisa melhorar essas coisas, mas o Brasil, pelo menos, está muito ciente disso. Aquilo que eu falei, todo mundo concorda que esse é um espaço, existe espaço para políticas públicas em capital humano. Capital tecnológico, aí já é pesquisas, patentes, esse tipo de coisa. Existe um papel para o governo. Não, o governo, de certa forma, faz isso a financiar as universidades federais, tem bolsas do CNPq, da CAPES, do PIB, que para alguns de vocês vão ter bolsas. É tudo em política pública para gerar conhecimento tecnológico. Um exemplo de sucesso disso é a Embrapa, fica lá no final da W3 Norte, vocês devem conhecer, e a Embrapa revolucionou a agricultura brasileira. 20 anos atrás, a agricultura brasileira era atrasada, era disfuncional e pouco produtiva, e hoje o Brasil tem uma das agriculturas mais produtivas do mundo, de ponta em várias áreas, e muito disso foi tecnologia gerada pela Embrapa. A Embrapa lá criando sementes específicas a climas regionais brasileiros, etc. Quando fizeram Brasília, achavam que nunca seria possível plantar nada em Brasília. Em Brasília é terra ácida, terra muito ruim, aqui não vai dar nada. Em se plantando, nada dá. Hoje, Brasília produz soja, produz até trigo e produz até vinho agora, até uvas, coisas que você nunca imaginou que seria propício, e muito disso, não sei se eles têm alguma coisa a ver com as uvas, mas certamente com o trigo e com a soja, a Embrapa tem a ver com isso. Então, é um exemplo disso funcionando bem. Conhecimento tecnológico, aumentando fortemente a produtividade. E aí, eu botei só isso aqui, é que você vendo, eu fico muito assim nessa parte aqui, estou falando de políticas públicas, então políticas públicas é o governo, papel para o governo, mas isso levanta um monte de dúvidas sobre talvez o debate mais fundamental político que existe, assim, né? Até onde que o governo é que deve fazer as coisas e até onde que o governo deve só criar as condições de fundo, sabe, um país funcionando bem, leis funcionando bem, sistema jurídico, segurança, essas coisas, e deixa o mercado funcionar, resolve esses problemas. Então, é ideológico isso, é controverso, mas e eu não quero afirmar nada aqui, assim, não há lugar para isso, mas é importante pensar. Então, eu pus aqui embaixo, então, existe muito espaço para discussão de até que ponto é papel do governo fazer diretamente essas coisas, ou somente de criar as condições onde o mercado, o resto da sociedade, possa fazer essas coisas. Ok, então, só mencionar 2 livros aqui rapidamente. Esse é um livro muito bom, Por que as Nações Fracassam? Why Nations Fail. Foi um best-seller, em 2012 foi lançado. E justamente mostrando eu botei essa foto, isso é uma coisa que eles mencionam logo no começo do livro, isso aqui é Nogales. Então, Nogales, aqui do lado, tem a fronteira aqui no meio, está vendo? O lado de cá é México e o lado de cá é os Estados Unidos. Então, você vê o que eles estão tentando mostrar, assim, de um lado tem prosperidade, um nível alto de vida, produtividade, coisas sendo feitas, e, claro, coisas ruins também, como poluição, não sei o quê. E, do outro lado, mais atrasado, capital humano mais baixo, menos treinamento, menos educação, menos produção, etc. E aí, qual que é a ideia da foto? A ideia é assim, que muita gente diz, não, mas é recursos naturais, é geografia,
são vários outros fatores que causam o crescimento, a produtividade. Mas aqui, nesse lugar, aqui não pode ser isso. Não pode ser geografia, porque a geografia é igual nos dois lugares. Não pode ser vários outros, inclusive não pode ser a raça das pessoas, o tipo de pessoas, porque aqui são mexicanos e aqui a maioria das pessoas são mexicanos também. É nos Estados Unidos, mas nessa região aqui, isso aqui é Arizona, Novo México. Quem mora aqui, quase todo mundo é imigrante mexicano ou mexicano-americano. Então, não é racial e, portanto, não tem muito de cultura também, porque as pessoas com a mesma cultura, a mesma comida que estão comendo aqui. Então, o que é o Estado de Direito, as instituições, as leis, as regras formais e informais, que aqui, investir aqui é seguro. Investir aqui, você tem investir tanto em capital humano como em capital físico, em outras coisas. Então, as pessoas vão e investem. E essas mesmas pessoas aqui são mais receosas, porque aqui o Estado de Direito é pior, os contratos são menos respeitados, etc. Então, o livro é muito comparando esse tipo de coisa. E aqui está uma versão... Aqui está um outro livro. Esse aqui eu sou um dos autores, de 2016. É mais ou menos o mesmo enfoque, mas do ponto de vista do Brasil. Está em inglês, ainda não foi traduzido, mas... e esse livro argumenta que o Brasil melhorou muito as instituições a partir de 94, pelo menos até recentemente. Ultimamente tem piorado, né? Nós temos tido nos últimos 5 anos muito perversos nessa arena institucional das regras e Estado de Direito, mas o Brasil teve um grande período ali de bem uns 20 anos de melhora institucional que se reverteu, de fato, em mais investimento, mais poupança, mais crescimento, aumento de produtividade. E dá para retomar isso, esse que é o ponto. Eu só estou mencionando isso para vocês, caso alguém tenha interesse. E só para acabar hoje, então, deixa eu botar aqui a apostila. A apostila pensou assim, bom, vamos... a gente deu todos esses conceitos e tudo, mas vamos ver isso vamos aplicar isso achar 2 estudos de caso proeminentes assim na literatura. Então tem a armadilha malthusiana e os limites do crescimento. São meio que 2 lados da moeda desse tema. Então, vocês já ouviram falar provavelmente em Malthus, em armadilha malthusiana. Malthus era um padre lá em 1830, por aí, na Inglaterra. E era um dos primeiros economistas, a gente tem ele como um dos primeiros economistas. Adam Smith, uns 60 anos antes, Davi Ricardo, uns 20 anos antes, e Malthus, eu acho que é por aquela época do Davi Ricardo. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu, assim, olhando os países, que os países, em algum momento, os países... o que é crescimento? Ele tem um crescimento populacional. Então, em algum momento, a maioria dos países do mundo vivem num limiar, que a gente vai chamar da armadilha malthusiana, daqui a pouco, um limiar da reprodução. A qualidade de vida, você está mal atendendo as suas necessidades calóricas, as suas necessidades de segurança e de sono e dessas outras coisas. Então, a população não cresce muito. A população está ali se reproduzindo, caçadores, coletadores em geral, e mesmo depois com sociedades já organizadas. De vez em quando acontece que as condições ficam particularmente boas, durante uns 10 anos bons, 20 anos bons, em que o clima está bom e a produção está boa e sorte acontece também e a produção começa a aumentar, a produção agrícola nessa época, né? Não tem indústria. E aí, com isso, as pessoas comem mais e comendo mais, essa talvez a principal restrição calórica, as pessoas começam a reproduzir, a população começa a crescer a população. Então, isso seria uma coisa boa. Essa primeira pergunta ali, população grande é boa, é ruim? A gente tende a achar a população grande é ruim. Você, né, na sua cabeça fica imaginando aqueles cenas de países pobres, cheio de gente pobre, aquela cena, você, puxa, que coisa horrível, esse excesso populacional. Na década de 70, como eu vou falar daqui a pouco, era um medo muito grande do excesso populacional, mas acaba que população grande é bom, né? Uma população
maior que for a população, dado que o país funciona bem e consiga aquele capital humano, né? E então, aquilo pode ser bom. Em geral, é bom. Mas na questão malthusiana, a população começa a crescer, só que a população cresce geometricamente. Existem duas pessoas, daqui a pouco você tem 4, daqui a pouco você tem 16, daqui a pouco, então começa a crescer geometricamente. Enquanto que com a população crescendo tanto, você precisa de mais alimentos. Então vamos produzir mais, vamos botar mais gente para produzir, só que a agricultura cresce linearmente, aritmeticamente. Ela vai de 2 para 3 para 4 para 5 para 6, enquanto que a população está crescendo exponencialmente. Então, inevitavelmente, essa é a armadilha malthusiana, inevitavelmente, justamente quando as coisas estão indo bem, e porque as coisas vão bem, você vai ter um excesso populacional acima dos alimentos, e aí vai ter fomes, vai ter pestes, vai ter todas guerras geradas pela escassez, e aí a população cai de novo. E aí, eventualmente, começa a subir de novo, e se sobe, cai, e aí a humanidade vai estar presa nessa armadilha malthusiana, condenada a uma eternidade de pequenas bolhas de prosperidade, mas que rapidamente geram sua própria nêmesis, que gera fome, doença e morte, etc. Então, inclusive, veja que é uma visão muito lúgubre. Então, por isso que a economia é conhecida como a ciência lúgubre. Lúgubre quer dizer pessimista, e escura e triste. Né, então, acabou que o Malthus estava errado. Olha a sua volta. Né? Olha a sua volta, mesmo num país que não é particularmente rico que nem o Brasil. Mas a população cresceu, a população cresce, só que os alimentos não cresceram aritmeticamente. A produção de alimentos, de outras coisas, cresceu geometricamente. Por quê? Por causa de tecnologia, por causa de conhecimento. Sempre foi possível atender a isso. Tanto é que a gente tem grandes esperanças para esse tipo de solução. Né? Mudança climática, você não perde sono à noite, você sabe que é um problema horrível, mas imagina, alguém vai inventar alguma coisa, alguém vai resolver. Que nem fizeram com a agricultura. A Revolução Verde, em que, né, o trigo era uma planta que produzia um pouquinho de trigo, era alta, difícil de produzir. Hoje, trigo é uma plantinha pequenininha, cresce 10 vezes mais rápido. A cabeça do trigo tem muito mais grãos. Tudo isso foi a tecnologia que fez. Então, Malthus estava errado. A visão malthusiana que a gente fala, essa visão pessimista de que tudo está fadado a acabar em escassez, falhou. Eu botei ali futuro, porque tem muita gente que diz que isso é temporário, que a armadilha malthusiana vai voltar. E talvez, assim, porque, por exemplo, a Revolução Verde que aconteceu, que tornou a agricultura tão produtiva, durante todo o século XX, década de 60, 70, desde então parece que as novidades estão cada vez mais escassas. Você pensa assim, não, mas com as coisas genéticas talvez vai resolver isso aqui. Tomara, mas tem muita gente que diz que não. Eu não acredito nisso, porque eu acho assim, você não sabe quais são as novidades, as grandes breakthroughs tecnológicos, até que eles aconteçam. Então você não pode dizer que não vão mais acontecer, porque você não sabe quais eles são. Talvez eles não sejam, onde todo mundo, vai ser genético, talvez não seja genético, talvez seja um novo fertilizante, talvez seja, sei lá, uma nova forma organizacional das fazendas que vai ser 10 vezes mais produtivo. Então, eu sou meio pouco pessimista com relação a isso. O segundo exemplo que eles dão na apostila isso aqui foi lá em acho que foi a década de 70 que foi publicado isso aqui. Eu não botei a data, mas acho que foi a década de 70 em que até a década de 70, mas pensa o que é a década de 70, o mundo, a Segunda Guerra Mundial tinha acontecido uns 30 anos antes, e agora, e nesses 30 anos, crescimento imenso, especialmente no Ocidente, nos Estados Unidos, Europa, crescimento muito grande. Então, todo mundo otimista, crescimento é uma cornucópia que não vai acabar nunca, mas aí veio esse pessoal que fez esse estudo dos Limits to Growth,
limites ao crescimento, e eles falaram assim, olha, isso não vai continuar. É quase que uma visão malthusiana, né, de certa forma. Esse crescimento não dá para sustentar. Hoje é muito comum você ouvir falar sobre sustentabilidade. Naquela época não tinha nada disso, ninguém nem imaginava que... E esse relatório está dizendo, tem limites ao crescimento. Não vai dar para toda a humanidade ter os mesmos níveis de consumo que a população americana tem hoje em dia, que a população dos países ricos tem. O planeta Terra não vai suportar isso. Naquela época, ainda eles não pensavam muito em aquecimento global, eles pensavam mais em sujeira, poluição dos rios, poluição atmosférica, que hoje acabou que são problemas muito grandes, oceanos e essas coisas todas, mas acabou que mudança climática é um negócio meio invisível, que a gente não vê e não sabe direito, mas é muito mais perverso. E aí vem a mesma questão. Então, qual seria a solução para isso, para o crescimento poder continuar para sempre? Você achar vai ter que ter algum balanço. A gente só vai poder consumir o que for sustentável, que o planeta, o meio ambiente suportarem. Então, o que vai ser? Vai ser uma solução tecnológica, aquela função produção vai ter um novo jeito de combinar os insumos e para ser ultraprodutivo. Talvez seja isso. Tem gente que acha que sim. Ou será talvez mudar os hábitos, nas nossas expectativas, né? A gente tem uma expectativa de consumo, de assim, olha, eu ainda não cheguei lá, mas eu ainda vou ser rico, eu ainda vou, sabe, ter muitos carros, usar gasolina, vou viajar para vários lugares de avião e vou consumir muito e ter... porque é isso que as pessoas vão me julgar por causa disso, né? O jeito de eu ser socialmente melhor do que os outros é eu ter mais e consumir mais do que os outros. Talvez esse tipo de pensamento, de expectativa, tenha que mudar. E a nossa felicidade, na verdade, não depende realmente disso. A nossa felicidade depende muito mais do que você acha que os outros acham de você. Então, você só quer essas outras coisas porque você acha que os outros só vão gostar de você ou admirar você se você tiver essas outras coisas. Mas se mudar essa nossa expectativa e ser capaz de levar vidas bem mais simples e compatível com o que o mundo é capaz de suportar. Então, o crescimento, de certa forma, o número de pessoas, isso já está acontecendo, o número de pessoas reduzir, mas essas outras coisas. Então, esse tipo de discussão que pode surgir com essa ideia de crescimento. E se essa discussão, eu tenho a minha opinião, você tem sua opinião, você pode falar sobre isso, mas se ela for informada pelos conceitos que a gente tratou, a ideia de poupança, investimento, crescimento, função produção, os elementos da função de produção e o papel do governo, tudo isso que a gente falou, acho que a sua opinião vai ser bem mais inteligente, quer para que lado ela seja. Essas coisas que eu mencionei são só os instrumentos, as ferramentas para você lidar com esse tipo de questão. Tá bom. Então, com isso a gente acabou esse pedaço aqui. A próxima aula a gente vai passar para o mercado financeiro, que tem tudo a ver com isso, porque é esse elo entre a poupança e o investimento. Como é que poupanças, milhares de velhinhas e outros, deixando de consumir um pouquinho e guardando aquele dinheiro, como é que aquilo vira um grande empréstimo para uma mega indústria fazer uma hidrelétrica? Tem que ter o mercado financeiro no meio fazendo isso, e é isso que a gente vai modelar. A gente começa isso na próxima aula e já parte para a economia keynesiana, que também trata, porque a economia keynesiana vai fazer o seguinte, ela vai falar, muitas vezes no mundo, de repente tem uma queda no investimento muito grande. Isso gera uma grande crise e, às vezes, uma grande depressão, tal qual 1929, tal qual recentemente vocês passaram por ela, 2008, 2009 e subsequente. Então, por que a ideia já mais teórica? Por que acontece isso do ponto de vista macroeconômico? E a gente vai ver por quê. Isso vai ser a próxima aula. Então, eu vou parar aqui. Acabou durando mais do que eu esperava. Perguntas? Peraí, parece que tem um... alguém falou aqui, desculpa, eu não vi na hora. Por que a função produção não tem trabalho?
ela tem trabalho que a gente chama de trabalho de capital humano. Em vez de chamar, que não é só trabalho, assim, você tem 10 trabalhadores, mas cada um tem habilidades diferentes. Então, se eu chamar trabalho, é um termo genérico, mas capital humano é assim, um deles é engenheiro, o outro é um psicólogo, o outro é um motorista. Então, capital humano já põe, diz algo sobre as capacitações dessas pessoas. É muito diferente você adicionar 100 trabalhadores novos e você adicionar 100, aí eu falo assim, 10 engenheiros, 10 psicólogos, 10 motoristas, 10 professores. É bem diferente. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Então tá. Então a gente se encontra segunda-feira que vem aqui. Até então.